Pois é, minha filha, o último episódio de 90 dias, a última chance, que foi ao ar nos Estados Unidos no último domingo, minha filha de Deus. Olha, pegou fogo, viu? Vai começar agora os confissões, né? A primeira parte acontece no próximo domingo e já tá prometendo muita coisa, viu? Porque já saíram uns pedacinhos, inclusive eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, de cenas inéditas. Ai, ai, viu? Tá todo mundo falando que essa é a temporada eterna, e é verdade, porque essa teve trocentos episódios. Porque teve os episódios da temporada mesmo, né? Onde eles estão lá no resort. Depois fizeram uns episódios onde eles ficam assistindo e comentando, que é aquele in Between the Sheets, né? Uma coisa assim, né? Entre os lençóis. Aí encerraram a temporada com esses últimos episódios, depois fizeram, que aí tem aquela cerimônia do compromisso, né? E aí agora vai ter a Rinha dos Confissões, né? Porque se a última temporada teve quatro, foram 3 ou 4 partes, acho que 4 partes, não foi? 3 ou 4 partes, algo assim. Essa então, nem se fala, né? Pois é, vamos ver aí como é que o TLC vai dividir tudo isso, né? Mas antes da gente começar, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente lá no Instagram também, @newsoficial. Considere se tornar membro aqui do canal, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, é só você clicar no segundo link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. Pois é, o episódio ele começa com uma cena assim bizarríssima, que é o Dino conversando com o Matt numa videochamada e a Jasmine ali do lado. A Jasmine é que liga pra ele. E aí eles ficam conversando. Por quê? Porque pra quem não pegou, né, os últimos episódios que eu falei sobre essa temporada, né, segunda temporada do A Última Chance, que está indo ao ar nos Estados Unidos, a Jasmine, ela quer arrumar uma terceira pessoa pra poder fazer parte do relacionamento, porque ela fala que ela não furunfa com o Dino. Então ela precisa saciar esse desejo lascivo com outra pessoa, já que Dino, né, não tá dando conta. Pois é, então eles ficam essa temporada inteira batendo boca por conta disso. E aí, a Jasmine encontra esse Matt. E no meio da temporada, a Jasmine some também, tá? É normal dessa temporada as pessoas sumirem, mas a Jasmine sumiu por 3 dias. E não seria normal a Jasmine sumir porque ela não tem nenhum outro compromisso. Porque, por exemplo, o Josh sumia e voltava, né? Porque ele falava que ia lá ver o filho, que tinha sofrido um acidente, voltava. Tinha que trabalhar, voltava, né? Enfim, então a Jasmine sumiu por 3 dias. Aí foi a primeira pergunta que o Dino fez pro Matt, né? Se ele e a Jasmine tinham furunfado durante esses 3 dias que ela sumiu. E aí ele fala que não. Que eles não furunfaram, porque a Jasmine é uma mulher casada e não sei o que. Então, olha, uma hipocrisia. Gente, uma mentirada. Meu Deus do céu, quem que acreditou, né? Um total de 0 pessoas. E aí ele começa um textão também de que a Jasmine tinha que ser muito mais bem tratada, porque ela é meio doidinha, assim, né? Ela faz algumas coisas meio que de forma impulsiva, mas ela não faz por mal e não sei o que e tal, né? Aí o Dino olhando assim aquilo, aí todo mundo nos comentários só falava disso. Gente, mas parece que ele é casado com a Jasmine, né? E tá dando uns brega no Dino. Ai, olha, sinceramente. Pois é, aí começaram, aí a Jasmine chorou também. Ela também é um chororô que não acaba mais nessa temporada. Eu não aguento mais ver a Jasmine chorando, gente. É muita loucura. Agora, eu acho. Eu não. Gente, não é possível. Eu acho que os dois, eles combinaram isso. O Dino e a Jasmine. Porque não é possível, gente. Não é possível. Porque é muito bizarro. É muito bizarro. Quando o Matt vai desligar a ligação, né, a videochamada, ele até fala assim, Jasmine, eu tô te esperando aqui em Michigan, quando você retornar, né, pra gente malhar junto. Porque eles se conheceram na academia, né? E aí o Dino fala assim, não, eu não quero que vocês tenham uma amizade, é só pra furunfar. Uma vez eu comentei com vocês, né, que uma das regras desse pessoal que gosta de relacionamento aberto, né, e que eu até entendo também completamente, eu super concordo com isso, é que o relacionamento é aberto pra você ter, né, relações íntimas com outras pessoas, não pra você namorar outras pessoas. Vocês entendem a diferença? Não é um trisal, um poliamor, né? É um relacionamento aberto. Então você vai ter relações íntimas com outras pessoas. Só que você não pode ter, né? Tem até muito casal que tem aquela regra de só pode, por exemplo, você conhece uma pessoa pra furunfar, você só pode furunfar uma vez. Não pode ser mais de uma vez, porque senão você vai criar um laço com aquela pessoa, né? E aí é abrir uma portinha pra, né, num futuro, sei lá, começar a namorar essa pessoa, se apaixonar por essa pessoa. Então é meio perigoso. Aí eu concordo. Eu acho que realmente, né, acho super válido. E aí é o que o Dino tá... Só que assim, o Dino já tá tudo errado. Porque mesmo que ela só furunfe com o Matt, não vai ser só uma vez. Ele vai ser a terceira parte. Aí já é um trisal, já virou um trisal.
Porque ele vai estar ali sempre. Vocês entendem? Então, assim, não sei que lógica é essa, que o Dino não quer que eles tenham amizade, mas eles podem furunfar juntos. E qual a diferença? Se ela vai furunfar com a mesma pessoa. Pois é, né? Lembram daquele vídeo que eu fiz falando que uma pessoa foi num restaurante e aí eu ouvi o Dino dizer que a Jasmine briga com o Rob, joga um sapato no Rob, isso aqui. Acho que isso não é mentira, não. E vou explicar, vou dar 2 cenas que já apareceram aqui que mostram muito bem isso. A primeira é que eles estão tipo num restaurante, todo mundo lá junto, né? Todo mundo que restou, porque o Josh foi embora e a Ariella e o Binion também saem, né? Assim, antes do fim da temporada. E aí tá todo mundo ali, né? No restaurante e tal. E o Rob, ele começa a falar que não faz o menor sentido isso que a Jasmine tá querendo, que a Jasmine, na verdade, ela tá querendo começar uma relação com o Matt, e o Dino tá ali como o grande palhaço, né? É o grande palhaço da corte. E aí a Jasmine fala que ela não é isso, porque se ela quisesse uma relação com outra pessoa, ela teria que começar o processo desde o início, né? Aí o Rob fala assim, é o que você deveria fazer. Porque é o que tá claro mesmo, gente. Ela tá apaixonada pelo Matt e ela tá usando essa história de ficar com o Dino só mesmo, pura balelice, né? Pois é, aí eles começam a ter, já tem um atrito aí. Aí Jasmine chorou, brigou, foi embora lá com as meninas, né? Foi pra um outro lugar. E essa treta, ela rende depois pro Confissões, porque já teve um trailerzinho que, olha, eu quase caí pra trás. Com uma coisa que o Rob falou. O Brandon e a Julia também continuam choramingando por conta lá dos problemas lá que Problemas não, né? É dos problemas que eles estão enfrentando no casamento. Porque a Julia quer levar os pais para os Estados Unidos e o Brandon, ele acha que já tá na hora deles terem um filho. E que essa coisa dos pais dela, eles podem fazer depois. E a Julia acha que tem que ser o contrário. Né, não sei se ela tá pensando que com os pais lá é mais fácil ter um filho, porque aí eles podem ajudar a cuidar, não sei o que, não sei, sinceramente não sei, ou se ela acha que depois o Brandon pode querer enrolar, né, e não querer ajudar a levar, né, ela até fala que ela já tinha entrado com a documentação e não sei o que, essa é a grande treta que eles têm, né, na temporada. Rob e Sophie é aquilo de que um já não respeita mais o outro, a Sophie fica falando que ela tem vários prints de conversas do Rob com outras mulheres, com outras pessoas, mas nunca mostra nada, né? Então também é outro chororô que não acaba, né? O Rob fica meio querendo empurrar a situação e a Sophie tá bem claro de que ela não consegue encerrar aquilo. Ela quer encerrar, mas ela não consegue, né? Ela tá assim presa numa encruzilhada. Mas tá na cara que ela quer acabar com aquilo. A Natalie, ela também, nesse finzinho, quando o Brandon vai embora, ela começa a chorar as pitangas, né, pras meninas, falando que ela não sabe o que ela vai fazer, porque ela foi abandonada, porque isso, porque aquilo. E o que dá a entender é porque todas as meninas ficam assim, minha filha, levanta, bota seu cropped e supera, né? Vai ter que achar outra pessoa. Você tá falando que ele é tão podre assim, né? Porque ela pinta o cara como se ele fosse um horror, né? Não que ele não seja, né? Porque eu acho que o Josh, ele é bem... Dentro dessa relação, ele foi bem podrinho mesmo, né? Gente, que história é essa? Como é que você namora com a pessoa e a pessoa não conhece sua casa? Não existe isso, né? Não existe isso, então é bizarríssimo. Agora, a Natalie também não é flor que se cheire, né? É uma pessoa, assim, totalmente inconstante, né? Ela estoura do nada, doida, uma hora ela tá bem, outra hora ela tá completamente insana, né? Então é difícil também, né? De conviver com uma pessoa assim. Então ela pinta ele, obviamente, porque ela não vai dar o braço a torcer, né? Então ela não vai se colocar num papel de culpada de alguma coisa, e aí ela pinta ele como se ele fosse o grande vilão, e todas as meninas falam, vai pra frente, né? Vai achar outra pessoa. E a Natalie... o que dá a entender é que o desespero dela não é nem tanto no Josh ter sumido, é mais, ter sumido não, né, ter abandonado ela, é mais no sentido de que quem vai ajudar com as contas, porque ele ajudava com tudo, né, ele ajudava com o aluguel, ele dava uns dinheiro lá pra ela, ajudava com os trabalhos pra ela fazer, né, da empresa dele, e aí, como que ela vai fazer agora? Então, o desespero dela tava mais parecendo que era nisso, né? Ela não chegou a dizer abertamente, mas dava pra entender pelos papos dela, né? De que era aquilo, né? Ah, ele está me abandonando, ele tá me deixando numa situação difícil. Mulher, tu é adulta, né? Você que escolheu cair nessa vida. Tem até teve um site essa semana que ele começou a espalhar nas redes sociais, né? Não foi nem um site, foi um perfil do Instagram que fala sobre 90 dias pra casar, começou a espalhar de que a Natalie tinha sido deportada. Mas até então, gente, é mentira, tá? Porque eu fui caçar outras informações e eu não vi nada oficial falando sobre isso. Nenhum dos blogueiros grandes falaram sobre isso. Então, acredito que isso aí é mentira. O que pode ser que aconteça, porque o Mike, ele tá namorando, já tá com uma outra menina, né? Tá namorando uma menina, não, uma mulher, né? Tá namorando uma outra mulher há um tempo já.
E ele continua casado com a Natalie. E ele precisa descasar, porque essa outra mulher ela quer se casar com o Mike. Aí tem que dar o tempo, né? Porque eles têm que ficar os 3 anos, e depois dos 3 anos, aí tem que renovar para mais 2. Mas se eles estiverem juntos, né? Se eles estiverem juntos, renova para mais 2, e aí ela pode dar entrada numa cidadania. Sem isso, ela não consegue seguir com o green card dela. O green card dela pode cair. E como é que faz, hein? Ei, menina. Então, pode ser sim que isso aconteça, né? Não sei. Mas até agora não saiu nada oficial sobre isso. E por último, assim, a gente teve o Florian também, né? Esse daqui... Gente, o Florian... Depois que ele botou a lente de contato no dente, ele é uma das pessoas que vai ter que passar por um fonoaudiólogo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Até quando eu coloquei a minha eu coloquei, não foi nem tanto por motivo estético, porque meu dente não era torto. Mas eu tenho uma coisa no dente que se chama retração, que a minha gengiva ela vai pra cima, e aí o esmalte fica à mostra do dente, e isso vai desgastando o dente, né? E quando eu usei aparelho por muito tempo, ainda mais, era muito novo, né? No início da adolescência, então eu não conseguia escovar direito, não conseguia passar o fio dental direito, né? Tive muito problema com isso quando tirou. Estragou muito o esmalte do meu dente, e aí ele ficou muito sensível. Então chegou num ponto onde eu não conseguia nem tomar sorvete direito, porque doía tudo. Encostava no dente, parecia que eu ia morrer, né? E aí uma das soluções foi colocar uma lente de contato. E eu fiquei com medo, porque meu dente ele já era grande. E aí eu falei pro dentista, né? Eu falei assim, mas eu vou falar soprando? Porque se meu dente ficasse maior, né? Aí eu ia falar meio assim, né? Porque o dente fica assim, o dente fica maior, então fica meio assim. Você fala meio soprando assim. Aí meu medo era esse. Só que o dentista, né? Que é um dentista sensatíssimo que tem lá em Brasília, ele é maravilhoso. Ele falou assim que a tecnologia já tinha mudado, porque eu fiz, acho que um pouco depois da pandemia. Não, na pandemia, né? Porque foi em 2021, acho que eu fiz. E aí ele falou que o processo já tinha mudado, que você não tem... Porque antigamente tinha que raspar o dente, né? Você raspava os seus dentes todinhos, ficava aquele dente de vampiro e botavam por cima. O meu, ele só teve que desgastar um dente. Todos os outros a lente foi colada por cima, do jeito que o dente estava. Foi muito pouco que desgastou, né? Então, por exemplo, se algum dia eu desistir de usar a lente, quiser voltar, né, a usar o meu dente, coisa que dificilmente vai acontecer, porque ele tá todo desgastado. Mas eu posso tirar, eu posso não querer continuar a usar a lente, ele não tá desgastado. Tem um dente que tá um pouco desgastado, né? Mas ainda assim é na parte de baixo. Não é tanto na parte dos lados. E realmente melhorou muito e tal, né? Também quis o mais natural possível, né? O meu é cor de dente mesmo. Eu não peguei aquele branco lá que o Florian pegou, né, e tal. E o que acontece? O dente do Florian era pequeno, não era grande. Ele já tinha um dente pequenininho. E quando ele colocou a lente é grande. Então ela pegou mais espaço na boca dele. E agora ele fala assim, fala meio assim. Ele já tem aquele sotaque da Albânia, então mistura com a fala dele, aí agora ele fica falando soprando. Ai, bichinho, gente. Meu Deus, será que é maldade fazer uma coisa dessa, né? Mas ele é sonso, viu? Esse é sonso. Ele colocou com o dinheiro da Stay. E lá custa uma fortuna, tá? Aqui no Brasil não é pagável. Lá é uma fortuna nos Estados Unidos. Pois é, aí botou esse negócio e tal. E aí, qual que era a treta dele com a Stacy? Boatos que não são novos de que o Florian tava andando com as meninas aí, né? Andando com a molezinha, né? Talvez botando uma gaia aí na Stacy, né? E teve uma vez que a Stacy precisou que ele ficasse com ela no hospital e ele não quis ficar. Ela ficou sozinha, numa das coisas que ela teve que fazer, né? Que ela fez lá. Inclusive, um tempo desse, ela até falou abertamente na internet que ela tem vitiligo, que eu nem sabia, né? Que ela tem vitiligo e que, inclusive, tem uma mancha grande, assim, embaixo da sobrancelha. Por isso que ela fez a micropigmentação e tal, né? Pra poder tampar e tal. Então, a treta deles era essa. E aí, no finalzinho do episódio, rolou o diabo da cerimônia do compromisso. Gente, que coisa... Que breguice. Que breguice. Aí, quem participou? Brandon e Julia, Dino e Jasmine... deixa eu ver o que eu anotei aqui. Brandon Jr., Dino e Jasmine, Florian e a Stacy e Sophie e Rob. E aí na cerimônia do compromisso é assim, né? Eles vão lá, um tem que falar, o outro tem que falar. Alguns preferem escrever uma cartinha, outros falam no improviso mesmo. O primeiro foi Florian, que mandou aquele papinho pra Stacy, né? De que não vai mais acontecer, que ele tá com ela até o fim e não sei o quê. E a Stacy caiu no papinho dele, foi lá, continuaram juntos, lindos, maravilhosos, lá, né? Seguiram juntos aí. Depois foi Sophie e Rob. Aqui realmente, gente, eu não sei se eu fiquei com dó, não sei. Foi um misto de várias sensações. Por quê? Porque a Sophie, ela tava bem claro de que ela queria que o Rob terminasse com ela.
Ela não tinha coragem de terminar tudo. Ela até, no negócio lá que ela escreveu, ela fala que ela estava tentando ser feliz, mesmo tendo se casado com um homem com quem ela não sonhava em se casar. E aí eu fiquei assim, gente, pra que casou então? Né? Mas é aquilo, né? É um casamento que é feito às pressas, né? O negócio é feito ali meio que eles conviveram juntos, né? Por pouco tempo, aí se casaram e aí sim foram conviver. Gente, isso é um negócio, meu Deus do céu, gente. Olha, eu vou falar pra você. Às vezes, namorando muito tempo, quando você vai morar junto, já é um choque de realidade, né? Porque convívio é muito diferente de uma vivência esporádica, né? De um negócio de fim de semana. O convívio é muito diferente. Muito diferente. Ainda mais naquele apartamento, daquele tamanhozinho que eles moravam, né? Imagina, você ficar com teu marido o dia inteiro dentro de um estúdio. Pesadelo, né? Ou não, né? Aí depende, né? Vai de cada um, né? Mas aí é que tá. Por quê? Porque quando você já conhece a pessoa, você já tem algumas coisas que são parecidas. Os dois pareciam que não tinha nada a ver um com o outro, né? Mas enfim, tomaram essa decisão, quiseram, né? E aí mas é só o que o programa mostra, né? É raro a gente achar um casal que tá há muito tempo juntos, que já fizeram várias viagens, que conviveram juntos por um período estendido, né? Assim, de 30 dias, 2 meses, né? É raro, muito difícil de aparecer aí. Mas escolhas que a gente faz na vida. O Rob, ele ainda queria continuar com ela, mas assim, ela como... né? Ela viu que ele não ia terminar, ela meio que deu essa, né? Mandou essa, e aí os dois meio que terminaram ali e não terminaram não chegaram a finalizar a cerimônia lá, né? Do compromisso, né? Não deram beijinho e tal, né? Foi cada um para um canto. Enfim, ele até depois leu a parte dele, falando que ele topava continuar, né? Ele leu um pedaço, na verdade, né? Não quis ler tudo. Falando que ele topava continuar nesse casamento, não sei o que e tal, né? Outra maluquice, gente. Meu Deus do céu, né? Pra quê? Pra quê? E a Sophie continua nesse textinho de que ela tem várias provas contra ele, não sei o quê, mas ela nunca mostra nada, né? Ou seja, daqui a pouco ela vai tomar um processo aí, se não ficar esperta. Depois foi a Júlia. A Júlia e o Brandon. A Júlia, ela pegou 2 pedras. Eu tomei um susto. Eu falei, gente, o que essa mulher tá fazendo? Porque eles chegam lá no altar como se fossem no casamento mesmo, né? Os dois chegam ali, né? Aí ela chegou com 2 pedras na mão. Uma tava escrito bebê e a outra tava escrito paz. Aí ela pegou a pedra escrito bebê e ela jogou longe. Lá perto de onde o Dino tava. Por pouco não pega no Dino. Aí jogou, né? Jogou longe. E aí ficou com a outra e falou assim, e perguntou pro Brandon. Falou assim, você me ajuda a trazer os meus pais para os Estados Unidos? E aí o Brandon acabou concordando, pegou a pedra, jogou fora e se beijaram e tal, não sei o que, e concordou com esse negócio, né? Que é o que deve acontecer. E é o que todo mundo queria saber, porque o Brandon já foi em vários lugares, né, da entrevista, mas ele nunca quis falar o que acontecia, né, no final, obviamente, porque estava em contrato, né, sob contrato. Então ele não chegou a falar o que acontecia no final e tal, né, mas era isso. Vão continuar juntos aí, vão levar os pais da menina lá pros Estados Unidos. Dino e Jasmine já foi assim, né, um pavor, porque a última conversa que eles conseguiram ter antes de ir nessa cerimônia do compromisso, a Jasmine tinha dito pro Dino que o Matt entrar na relação deles era uma coisa inegociável. Ou ele entrava, ou então ela não ia continuar com esse casamento. E o Dino acabou aceitando. Aí eu que te pergunto, minha senhora dona de casa, né? A pessoa aceita porque ela quer, né? Não tem Zé Coitado. Ele tá se fazendo de coitado até agora, tá? O Dino, até hoje. Não tem Zé Coitado. Ele podia ter cortado isso desde o começo. Olha, não aceito, não quero, tô achando isso esquisito, não é um relacionamento aberto, isso aqui é uma relação a 3, né? Você tá querendo ter uma relação a 3, você não quer ter uma relação aberta, coisíssima nenhuma. Então deveria ter cortado desde o começo, mas não cortou. Quis ir até o fim. Aí ele concordou, os dois foram lá, ele falando que ele ia tentar dar um jeito, com aquela voz dele, que é meio anadanada assim, né? Jasmine, I'm trying to make Jasmine happy. Ai, gente, que agonia que eu tenho do Dino. Meu Deus do céu. Aí a Jasmine concordou também, mas chororô, se beijaram e dá lindos maravilhosos, né? Pois é, aí acabou o episódio. Aí começou. Começaram as chamadas. As chamadas do Confissões, não sei o que, aí eu... Agora que o Kengarau vai queimar. Pois é, no Confissões, primeira cena que aparece, Jasmine chegando grávida. Aí todo mundo, meu Deus. Aí ela, pois é, né, surpresinha. Aí corta pra apresentadora perguntando pro Dino, Dino, esse bebê é seu? Óbvio que não é, né? Obviamente que não. Aí tem aparece um pedacinho, que tá a Jasmine batendo boca com o Rob. E a Jasmine fala assim, you're a freaking clown. Você é um maldito de um palhaço. E aí o Rob responde pra ela assim, yeah, and you're a whore.
Gente, whore não é piranha. Whore é uma palavra bem baixa. É a pera, né? Mas num outro nome, né? Aquele nome que começa com pu. É, meu amigo. Aí ela levanta, aí já vem segurança pra todo lado. Ih, olha. Esse Confissões ele promete. E aí soltaram algumas ceninhas também que ainda não tinham sido divulgadas, né? Vou mostrar pra vocês uma aqui que soltaram do Dino com a Jasmine. Aí eu vou traduzindo aqui pra vocês, ó. That scene behind my back, you're the cheater. Aí ele fala assim, parece que agindo, né, pelas minhas costas, você que é a traidora. Aí a Jasmine responde, se eu estivesse te traindo, I've been cheating on you, like, you wouldn't even know because você nem saberia, porque você é um idiota. you're an idiot. You have one gringo to be your husband and another gringo. Essa parte aqui eu quase caí pra trás. Porque ela fala assim, eu tenho um gringo pra ser meu marido e tenho um outro gringo pra pegar o pagamento, meu filho. Meu amor, pra subir no polidense. American dream, baby. Sonho americano, neném. Gente, meu Deus do céu. Como é que você fala isso, gente, num programa de TV? Meu Deus do céu. Misericórdia, né? Colega, pois é, né? Esse Confissões vai pegar fire. Esse vai ser. Domingo, não me liguem no fim da noite. Porque eu vou assistir White Lotus, depois eu vou assistir. Mentira, porque só chega pra mim no streaming. Será que chega à noite? Deve chegar à noite, né? Acho que deve chegar à noite. Porque eles botam depois que começa. Vou tentar assistir no domingo. Se eu não assistir no domingo, na segunda eu assisto. Menino, porque isso aqui vai ser boca de confusão, né? O que você acha de tudo isso, hein? Você acha que Dino estava pedindo, né? Ou, ai, coitadinha, era apenas uma camponesa? Deixa aí o seu pitaco nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.